Amém. Eu quero, neste primeiro momento, também agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Sei que foi uma sexta-feira muito corrida, cansativa, mas eu sei que os irmãos estão aqui esta noite com o coração bastante aberto, porque o tema é de suma importância. Eu quero já de antemão agradecer a Deus, ao pastor Aparecido, que é o pastor setorial, pela iniciativa, juntamente com a pastora Célia. Pode chamar de pastora? Eu creio, hein, irmãos? As coisas estão avançando, né? Sei não, viu? Logo, logo, né, pastor Alex? Vai ter uma consagração de pastoras aí, vamos ter que aguentar, hein? O pastor Jeremias, sua digníssima esposa, a todos os irmãos de departamentos, alguns que eu tenho visto aqui, responsáveis de jovens, adolescentes, o pastor Júlio, amigos, as irmãs, crianças, é muito importante isso. Também os irmãos das congregações, o Claudinho, que nos fez o convite, junto com a sua esposa Tati, os demais responsáveis também do departamento, Robson, Karine, Fábio, Anitta, o Wagner, Débora, o Ramon e a Adriana. É toda essa equipe, né, irmãos? Porque o pastor Josemar, a nossa irmã Marta, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho, nós somos uma equipe, e isso é muito importante. A proposta que nos foi dada aqui, ela chama muita atenção. Então, vou passar aqui para minha esposa, para que ela possa divulgar os seus agradecimentos. Depois nós vamos numa linha só, devido ao horário também já avançado. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui esta noite, falando um pouquinho mais da Palavra de Deus, compartilhando o que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Bons, eu vou andar um pouquinho, porque eu sou bem um pouquinho agitado, mas é importante a gente dar a dinâmica necessária para que os irmãos saiam daqui hoje bastante motivados, entendendo da importância do tema que nós iremos propor aqui esta noite. Educação financeira à luz da Bíblia. Se nós falamos de finanças, é um tema muito grande, muito vasto, e que nós passaríamos aqui, irmãos, talvez semanas ou meses se debruçando sobre o tema de finanças, tá? Qual que é a proposta aqui nessa noite? É dar alguns insights à luz da Bíblia, porque aí é a base de tudo, sim ou não, irmãos? Qual é a nossa regra de fé básica para a nossa vida? A Bíblia é o livro dos livros. Então, para que nós possamos ter um caminho bem sucedido, de forma integral, a Bíblia é fundamental. A Bíblia é a nossa regra de fé e básica para a nossa caminhada. Então, qual que é a proposta daqui? Depois eu até quero deixar uma proposta do departamento de família. Avançarmos nos temas mais detalhados e específicos. Hoje eu vou falar sobre educação financeira à luz da Bíblia. Mas, se tivermos oportunidade, ou eu, ou seja quem for, é importante falarmos sobre dinheiro, hábitos financeiros, investimentos e por aí vai. O Brasil não é um dos bons países do ponto de vista de finanças. Então, pastor Jeremias, o nosso desafio é cada vez maior, tá? Então, está aqui educação financeira à luz da Bíblia, prosperidade que começa no coração e reflete na vida. Próximo. Umas perguntas aqui aos irmãos, para a gente interagir aqui um pouco. Quantos aqui já discutiram em casa por causa de dinheiro? Quem tem coragem?
Eu. A senhorita já? Posso fazer parte? Pode? Quem aqui já discutiu aí? Esse lado aqui, alguém já discutiu? Casa, sobre dinheiro? Toda a família aqui? Isso não é possível. Alguém aqui já discutiu sobre dinheiro em casa? Eu estou gostando dos irmãos, sabe por quê? Isso demonstra fidelidade. É muito importante mostrarmos aqui e apresentarmos as nossas dificuldades. Irmão, quem é que em casa já não discutiu sobre dinheiro? André, tem alguns irmãos aqui que permaneceram no direito de ficar calados. Ah, é? Não quiseram contar nada. Talvez vieram discutir no caminho. Não é isso? Estão ali com as suas planilhas, sexta-feira, o mês começando. Irmãos, isso é uma discussão diária. Todos os dias nós falamos sobre dinheiro, sim ou não? Então, dinheiro é um hábito diário. Segundo, quantos já fizeram planejamento financeiro e não conseguiram seguir? Tem gente. Levanta a mão aí, Josias. Quantos? Pastor Raimundo levantou a mão também? Quantos já fizeram planejamento financeiro e não conseguiram seguir? Alguém aqui conseguiu seguir? Pelo menos uma vez? Você pode dar risada. Quanto tempo, André? Um mês, uma semana? Tem que ser Irmãos, tempo. isso é muito difícil, nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. Por quê? Planejamento exige disciplina. Eu falei? Disciplina. E aí é algo que mexe muito conosco. Porque nós temos uma dificuldade imensa de sermos disciplinados. Tá? Terceiro, quantos tiveram educação financeira na escola? Ninguém, irmãos. Aí eu coloquei ali também, em casa. Quem é que teve educação financeira em casa? Alguém aqui? Pai, a mãe sentou, abriu o livro, explicou como é que funciona uma conta bancária, o que é um banco, o que é juros, o que é investimento, o que é tomar algo emprestado num banco. Poucas casas, irmãos, tiveram essa educação. Seguindo, ou na igreja, e aí vai um ponto importante. Inclusive eu quero até parabenizar mais uma vez aqui o departamento da família. Porque, irmãos, este é um tema de raridade nas igrejas. Fala um pouco sobre dízimo, fala um pouco sobre contribuição, mas esquecem da educação financeira. Porque a educação financeira, ela é prévia. Porque se o irmão não tiver um conhecimento de sabedoria para lidar com as suas finanças, você vai conseguir dizimar, irmãos? Você vai conseguir, com a sua generosidade e amor, contribuir na igreja? Não vai dar, querido. E nós vivemos um tempo muito difícil. Então, por isso que é importante, irmãos, nós trazemos isso como alerta. Porque a educação financeira hoje, ela precisa começar na escola. Lá com o teu filho. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Ainda bem que ele não está aqui, senão eu já tinha virado do avesso, Pedro. E nós, já com essa pouca idade, já temos colocado na cabeça dele alguns princípios financeiros. A minha filha, a Lívia, tem 7 anos. E a Lívia já sabe o que é caro. Esses dias eu saí com ela para comprar determinada coisa. E quando ela viu o preço, ela falou: pai, não, porque está caro. Opa! Está aí um princípio plantado. Com 7 anos. Então, irmãos, não desqualifique o teu filho. Com pouca idade que ele tiver, 2, 3, 4, 5 anos, já comece a introduzir nele elementos sobre finanças. André, me permite uma parte? Pois não. E também é muito importante, irmãos, nós educarmos nossos filhos, e até isso serve para nós mesmos, com relação à necessidade do gasto do dinheiro.
A Lívia, às vezes, ela quer alguma coisa, a nossa filha de 7 anos, e ela fala: mamãe, eu queria muito tal coisa. E aí nós falamos: mas você precisa disso? Será que você já não tem isso lá em casa e você não está usando? E aí ela fala: não, mamãe, eu acho que eu não preciso. Então aquilo fica para uma outra ocasião. É muito importante que isso serve para a criança, mas isso também serve para o adulto. Será que aquilo que eu quero comprar, eu preciso? Então, irmãos, preste atenção. O que está acontecendo aqui hoje é inédito. É uma mudança de paradigma. Ferraz de Vasconcelos está saindo na frente, porque a realidade está cada vez mais difícil. Tem pessoas, irmãos, que ganhavam menos lá atrás, tinha dificuldade financeira, hoje ganha mais e a dificuldade financeira continua. Tem irmã que fez até assim, um companheiro, um marido. Por quê? Ausência de planejamento financeiro. Bom, quantos gostariam de ter mais paz na vida financeira? Oh glória! Oh glória! Quantos? Oh glória! É dia de prosperidade para nós aqui, irmãos. Pode dar glória, porque Deus vai nos dar paz na nossa vida financeira. É promessa dele, mas tem uma responsabilidade que é nossa. O problema da maioria das famílias, nós estamos falando de família, não é falta de dinheiro, mas a falta de sabedoria para administrá-lo. Irmãos, seja pouco ou seja muito, o dinheiro passa na sua mão, sim ou não? Ele passa, e ele vai passando. Só que tem algumas mãos que passam rápido, né, pastor Raimundo? Passa rápido. Agora tem outras que tem mais sabedoria, mais inteligência financeira, mais interpretez do ponto de vista de você trazer ali um conhecimento, uma sabedoria para lidar com aquele dinheiro. E a nossa vida, irmãos, por diversas questões, ela nos impulsiona a tratarmos o dinheiro como ele deve ser tratado. Porque senão, nós iremos o quê? Falir. Próximo. O que a Bíblia ensina sobre dinheiro? Olha que interessante, irmãos. Nós buscamos ali alguns pontos importantes. A Bíblia fala extensivamente sobre riqueza, sim ou não? Bens, sim ou não? Administração, sim ou não? Olha que interessante isso. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. E agora? Alguém abre para mim lá, irmão. Se tiver essa tradução é melhor. Mateus capítulo 6, versículo número 21. Nova tradução, linguagem de hoje. Talvez abra no celular, que a maioria das Bíblias são bem da revista e corrigida. Mas se o irmão que tiver nessa tradução, eu gostaria que esse, para a gente interagir aqui. Mateus 6, 21. Alguém achou? Pois onde estiver a sua riqueza, aí está o coração de vocês. Pois aonde estiver a sua riqueza, aí estará o coração de vocês. Na minha tradução fala seu tesouro. Seu tesouro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O coração é a questão. Dinheiro não é o problema, o coração é. Então, o que eu quero trazer aqui aos irmãos esta noite? Que o grande problema e a grande dificuldade nossa em lidar com o dinheiro não é a ausência dele, é a forma como o nosso coração lida com o dinheiro. Por quê, Claudinho? O dinheiro, ele traz um aspecto
mais emocional do que físico, psíquico ou racional. Isso não sou eu que falo, são os médicos, os psicólogos nos ensinaram, dizendo que o dinheiro ele é mais emocional, portanto coração, porque o centro das emoções estão aonde? Aonde, irmãos? No coração. Então veja, se o dinheiro ele hoje é um problema vinculado ao meu coração, à minha emoção, não é a ausência dele, mas é como eu trato ele com as minhas emoções. Alguém aqui já comprou por impulso? Quem tem coragem? Comprou porque estava autoestima baixa. Sabe aquela história lá? Hoje eu vou para o shopping, porque eu estou triste. Não é isso? Ou se não, porque eu estou alegre, eu quero extravasar. É assim que funciona. Irmãos, presta atenção. Por favor, vai à tua casa hoje quando você voltar, abra o teu guarda-roupa e veja se tem mais espaço para colocar alguma coisa. Amém. Você vai no shopping, daí tá, não tem nada. Vai lá na sapateira, eu vou usar para as mulheres, irmãos. Vamos ter bolsa. Vai na sapateira e verifica se tem mais espaço para colocar perfume no sapato. Não tem, pastor. Tem que vender sapato. Tem que vender, irmão. Tem que vender sapato. Por quê, irmãos? Nós vivemos um problema de consumo. Eu vou falar um pouquinho isso adiante. Então, resumindo aqui, tá? O gancho nosso é a Bíblia, ok? Então a Bíblia vai dizer que o dinheiro é uma ferramenta, ou seja, ele é um recurso para um propósito, sim ou não? Então o dinheiro é uma ferramenta que serve para um recurso, para um determinado propósito. E esse recurso precisa o quê? Ser um instrumento de pacto, ou seja, precisa haver necessidade. A não ser que você seja herdeiro, nasceu milionário, né, Robson? Aí você pode esbanjar. Mas, irmãos, nós estamos naqueles 99,9% da população que nós vamos ter que ralar e ralar muito para conquistar. Ninguém aqui é herdeiro, mas nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, e que pode dar a sabedoria necessária que nós precisamos para alcançar, através das ferramentas que Ele dá nas mãos, trazer os recursos necessários, porque nós temos o que? Um propósito. Qual é o propósito do dinheiro? Servir, seja a sua necessidade ou a necessidade de alguém. Então, irmãos, nós vamos colocar para frente, mas eu já estou adiantando. O dinheiro que vem para a sua mão não é seu, é de Deus. E a responsabilidade de administrar é sua. Próximo. Vamos falar um pouco dos problemas atuais. Primeiro, qual é a nossa dificuldade em relação à parte financeira? Desonrar a Deus na área financeira. Muitas famílias cristãs, que é o nosso público aqui hoje, vivem. Os irmãos estão lendo aí? Me ajudam. Endividadas, ansiosas, brigando por dinheiro, sem o quê? Sem planejamento financeiro e familiar. Agora, queridos, isso acontece porque eu coloquei lá em cima. Quando eu desonro Deus com as minhas finanças, a consequência lógica, pastores, primeiro, vivem endividados. Se tem uma coisa, irmãos, que tem mais dado ansiedade no ser humano, é a questão do dinheiro. 3, brigando por dinheiro ou sem planejamento financeiro. Então, eu coloco ali como o primeiro problema que nós precisamos resolver. Quando você está doente, onde você vai? No médico. Quando você está precisando de se alimentar, onde você vai? No restaurante.
no mercado, quando o seu carro quebra, onde você vai? Tem mecânico aqui? Hã? Quando o pneu fura, onde é que você vai? Vai no borracheiro. Não é isso? E quando nós temos um problema financeiro, onde nós vamos? No banco. Nós vamos no banco. Mas eu quero fazer uma proposta aqui aos irmãos essa noite. Você vai primeiro procurar Deus. Porque Deus vai te direcionar. Se o irmão vai ter que ir para o banco, ou se ele vai te dar um caminho talvez para você alcançar um outro objetivo na sua carreira. O que está faltando para nós, pastor Alex, é exatamente isso. O povo se queixa por? O povo se queixa por? E quem é que nos dá conhecimento? Deus, irmão. Dá para dar uma glória? É Deus que nos dá conhecimento. Então, o que aconteceu para que nós estivéssemos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje, irmãos, palestrando aos irmãos, porque nós estamos diante de um problema, de um dilema. Nós estamos vendo muitas famílias que deveriam, Josias, estarem abençoadas, prósperas, porque Salomão vai dizer em Provérbios que o melhor desta terra, olha, irmãos, é Bíblia, o melhor desta terra está para quem? Para quem? E por que não está na sua mão? Por que é que não está na sua mão, querido? É uma auto-reflexão aqui esta noite. Por que não está na sua mão? Porque talvez você esteja desonrando a Deus com relação às suas finanças. E aqui eu não estou falando de quantidade, não, irmãos. É de qualidade. Um outro problema, a falta de educação financeira. Acabou ficando copiado ali, irmãos, mas é na mesma toada. Conflitos familiares. Uma das maiores causas de divórcio no mundo é conflito financeiro. A proposta aqui é falar um pouco sobre família. Eu e minha esposa, nós somos advogados, como foi dito aqui. Eu não atuo tanto na área da família. Quando surge algum assunto da família, é mais a doutora Juliana que trata. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Mas isso é estatística. E ela sabe disso. Quando chega um casal, para nós tratarmos uma questão de divórcio, um dos problemas centrais é problemas financeiros. Um casal, inclusive é interessante, nós tivemos a oportunidade de seguirmos com as palestras. Um dos temas que nós temos a abordar também é a questão de finanças no casamento, finanças para casais. É justamente a falta de equilíbrio financeiro que tem acabado com casamentos. Irmãos, não dá para conviver dentro de um lar desestruturado financeiramente. Uma hora, como dizem, a casa vai cair. É impossível. O ser humano não consegue conviver diante de uma circunstância dessa. Uma hora o casamento vai estourar. Porque o homem tem um papel, a mulher tem um papel, e isso mais do que nunca precisa ser resolvido. O que acontece na prática é que nós vamos deixando, passa ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, e passa 4 anos. Você até vai ganhando mais. E é duro, irmãos, porque hoje no Brasil nós temos uma das maiores inflações do mundo. Já tivemos maiores. A taxa de juros no Brasil é 15% ao ano. Quem está tomando dinheiro emprestado hoje nos bancos é loucura, que você vai pagar 4 vezes mais. Se você for fazer um leasing, um carro, para qualquer desses carros bonitos, novos aí, irmãos, que ele fala assim, vem, você só vai dar entrada daqui 30 dias, ou 90 dias, vem. Aí faz aquela propaganda bonita, você sai correndo. Não é o seu caso, não, pastor Gênesis, você pagou a vista, né? Mas aí a pessoa vai lá, sai correndo e de repente cai na armadilha. Quando você for ver, irmãos, a longo prazo,
os juros aplicados, os juros compostos, você está pagando 4 vezes o valor daquele carro de mercado. Aí eu pergunto para os senhores: isso é uma inteligência financeira? Mas por que nós compramos? Impulso. Por que nós compramos? Entendeu, irmãos? As coisas são claras. Só que às vezes o dinheiro nos impulsiona. O consumo, ele é desenfreado. Se você for no teu aspecto humano, normal, físico, você compra, você adquire. E Pois também não. tem as chamadas, né? Ai, mas é tão baratinho, uma promoção. Ai, é uma Black Fraud, né? A gente fala Black Fraud porque não tem nada de barato naquilo. É o preço que já era, abaixaram um pouquinho, jogaram outro preço lá para te enganar 2 semanas depois. Então, assim, irmãos, o que a gente percebe no nosso escritório, quando a gente atende casais que nos procuram querendo conversar de divórcio, é que uma pessoa do casal, ela é uma pessoa preocupada com a vida financeira e está guardando dinheiro e quer trocar de casa e quer trocar de carro e pensa em fazer um curso superior e pensa em trocar de emprego e quer crescer. E às vezes o outro quer viajar, o outro quer fazer algumas coisas que não estão alinhados os propósitos. Então, muitas vezes, quando nós vemos o divórcio que chega lá, é uma questão de conversar e acertar os pontos, mas a conversa já ficou inviável. As pessoas já se magoaram dentro daquele diálogo, então um já está ferido, o outro já não quer perdoar, e eles começam a entrar por esse caminho, irmãos. Então, é muito importante o diálogo dentro do casamento, dentro da casa, dentro da família, com os filhos, para que todos entendam: a renda da nossa família é X, o propósito da nossa família é Y. Primeiro a gente vai conquistar isso, depois a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazer aquilo, e depois a gente vai viajar, e depois a gente vai gastar com outra coisa. É muito importante isso estar alinhado dentro da casa, entre o marido, a esposa, os filhos, e todos compreendam que para aquela família crescer, evoluir e se organizar financeiramente, eles precisam estar alinhados no mesmo propósito. Perfeito. E aí, irmãos, olha que estatística interessante. Eu falei sobre as causas do divórcio, né, o conflito financeiro. E aí, olha que interessante. Inclusive foi publicado agora em janeiro, pelo governo federal. O endividamento das famílias brasileiras atingiu um nível recorde de 80% em janeiro de 2026. Isso é grave, irmãos. E aí, o endividamento, o que é o endividamento? É quando você não tem para pagar. E aí você pedala. Então você se endivida. Você vai ao banco, pega o dinheiro, você compra a prazo, refinancia, né? Então, este dado é um dado que até os governos estão preocupados. Economia protesto. Por quê? Isso pode gerar uma bolha até ruim para os bancos, como já eventualmente aconteceu em outros países. Então, se nós, evangélicos, somos 30% da população, quem é bom de conta aí? Quantos evangélicos nós temos endividados hoje no Brasil? Em termos de porcentagem. Se nós somos 30%, que é o que dizem as pesquisas, 80%, irmão, dá o equivalente a um pouco mais de 23% da população evangélica, que representa o Brasil, está endividado. Nós somos evangélicos 30% da população brasileira. Vocês entenderam isso? Ou seja, é muito evangélico endividado, irmão. Dá uma risada aí, Júlio? Esse endividamento,
as pessoas perdem o poder de compra, consequentemente não compra e não gera imposto no país. Então, irmãos, por isso a importância de trazer esse tema aqui. Talvez isso no culto normal a gente tenha um pouco mais de dificuldade, mas pastores estão aqui, pastores de congregações, líderes, comecem a falar sobre esse assunto nas igrejas, mais do que nunca, porque está vindo uma geração, irmãos. Eu e minha esposa, nós somos empresários e lidamos com empresa 24 horas. Uma das maiores queixas das empresas é mão de obra. Estou errado, pastor Jeremias? Não tem mão de obra. Está vindo uma geração aí que acha que vai viver de vento. Pessoas comprometidas com o trabalho. Então é o que eles reclamam para a gente. Nossa, mas eu contrato e não, a pessoa não vem, não aparece, a pessoa não dá satisfação. Então, assim, hoje em dia, é essa geração que está vindo aí. Por isso que a educação financeira ela é tão importante, não só para nós adultos. Precisamos começar também com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, porque eles são o futuro da igreja. E isso, irmãos, tem que começar em casa. Os irmãos vão ter filhos e você precisa deixar seu filho tocar a vida dele. Você ensina, você disciplina e deixa ele tocar a vida. Por quê, irmãos? A tendência dos pais é a síndrome do ninho. Não, eu ajudo. Só que se ajudar uma, vai vir a segunda, vai vir a terceira, vai vir a... Irmãos, nós estamos aqui entre irmãos, amém ou não? Eu posso falar essas coisas, amém ou não? Posso rasgar o verbo aqui ou não? É assim, queridos. Esta é a família brasileira. Aí ajuda uma vez, ajuda a segunda, ajuda a terceira. Sabe o que vai acontecer? Você vai ajudar a vida inteira. André, empresta o cartão de crédito. Vira fiador. Você entendeu, irmãos? Isso é muito sério. Existem as exceções. Aconteceu um desastre, um desemprego, uma doença, uma enfermidade. Cada caso é um caso. O que eu estou trazendo aqui, irmãos, é uma realidade que nós vivemos. Um filho tem um problema lá na empresa, é aprendiz, é estagiário, não é ele que resolve, é o pai que vai resolver. Está errado. Nós temos que deixar nossos filhos andarem, crescer, evoluir, ensinar a educação financeira, para que depois, irmãos, é ele que vai te sustentar. Calma aí, pastor Luiz. Vai devagar. Vai devagar, ainda não. Mas o ciclo deve ser esse, irmãos. Por quê? Nós temos bastante informação hoje. E esse deve ser o ciclo necessário. Se você está percebendo que o teu filho está indo por um caminho meio estranho, puxa ele aqui e fala, opa, aí não. Porque, irmãos, tem uns cursos na universidade que não vão dar dinheiro. Essa é a realidade. É cultura, aquela história toda. Não vai, irmão, isso é só aventura. E nós já sabemos que nossa vida foi dura, não foi, pastor Raimundo? Foi dura, foi na enxada. Alguns até hoje, né, pastor Jeremias? Não é fácil. E aí, de repente, vem esses cursos aí, irmão, da moda, e vai levando. Opa, vem aqui. Se você for, irmãos, um herdeiro, se a tua vida for bastarda, a sua família é outra história. Eu estou falando aqui para a realidade das famílias médias brasileiras. A gente precisa chamar. Por quê, irmãos? Nós estamos diante de uma guerra, Júlio. O mundo quer levar os nossos jovens e adolescentes e crianças, irmãos, para uma desestruturação familiar. E aí qual é o nosso papel enquanto igreja? Chamar, buscar, orientar, dar um caminho, dar uma ajuda, do ponto de vista de você dar uma orientação,
Porque se deixar, queridos, nós vamos perder. André, hoje em dia também tem aquela moda. Meu filho, agora ele é moderno. Ele estudou, mas ele não quer trabalhar sobre isso. Ele vai viver com o mínimo, com quase nada, vai pegar uma mochila e vai sair pelo mundo. Existe essa moda também. Então, assim, nós precisamos alertar, despertar os nossos filhos. Ele quer trabalhar, deixa ele trabalhar. Esse trabalho, o trabalho é digno, irmão. Independente do que ele for trabalhar, não vai diminuir a dignidade dele. Deixa ele trabalhar, deixa ele aprender a mexer com o dinheiro. Ele se enrolou no cartão de crédito, deu suporte, deu orientação, mas deixa ele resolver. Não vá lá no banco resolver por ele. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, mas você não faça por ele. Deixa aprender, deixa crescer. Muito bom. Irmãos, prosperidade bíblica, vamos lá. Prosperidade na Bíblia não é apenas dinheiro. Ela envolve o quê? Múltiplas dimensões da vida. Dinheiro, irmãos, envolve prosperidade. Mas só ter dinheiro não é ter prosperidade. Sim ou não? Por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm uma vida de prosperidade. A conta bancária está cheia. Será que a conta bancária do tal de Vorcaro estava cheia? Está gravando isso aí não, né? Estava cheia? Sim ou não? Mas será que tinha prosperidade na vida? Não tinha, irmão. Estou dando como exemplo porque está na mídia ali, na atualidade. Mas não tinha. O que eu estou propondo aqui aos irmãos é que dinheiro, ele é o caminho para a prosperidade, mas não é só o dinheiro, ok? Envolve várias dimensões. Então, para que eu possa ter prosperidade, vida espiritual, o caminho para a prosperidade bíblica, e eu não estou falando de prosperidade secular, eu estou trazendo o conceito de prosperidade bíblica. Então ela vai circular pela vida espiritual, relacionamento com Deus. Ela vai alcançar a questão familiar, casamento e filhos saudáveis. Eu até coloquei uma reflexão ali. Casais que não falam de dinheiro brigam por dinheiro. Antes de você brigar por dinheiro, converse por dinheiro. Irmãos, o caixa lá de casa é aqui, ó. Aqui é o caixa. É quem manda. Nem cartão de crédito eu tenho. Tem que pedir autorização, pastor. Aí eu chamo a doutora Juliana e falo: doutora Juliana, vem aqui, eu quero ver a conta. Ela abre a conta. Aí a gente começa a conversar. Conversa aqui, conversa ali. O que é isso, irmãos? Diálogo. Nós estamos brigando. Hoje mesmo de manhã, aliás, quando eu estava vindo para cá, né? Eu falei: abre a conta aí que eu quero ver. Ela falou: não, estou aqui traçado, não sei o quê. Por quê, irmãos? A gente tem uma preocupação, nós temos uma empresa, quer ver como é que foi o comportamento numa sexta-feira, tal, enfim, já para programar segunda-feira. Isso é o que, irmãos? Diálogo, conversa. E outra coisa, não tem que ter essa história de conta separada. Esse tema aqui não é um tema específico para hoje, mas aproveitando o ensejo, casais precisam ter as contas juntos. É assim, né, André? A conta junto e a senha na mão da mulher, né? E a senha na mão da esposa. Exatamente, irmãos, aprenda. E o cartão de crédito na mão da esposa. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? A supervisão é nossa, né? Liga para a esposa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A modernidade nos traz novas roupagens. E a roupagem da modernidade é o seguinte, irmãos. Hoje, os casais estão se casando hoje, cada um está com a sua conta. Dividem a conta, né, André? Hoje é você que paga, não tem mais aquela história do homem pagar. Isso é modernidade, irmãos. Dá sim. Até o jovenzinho chama a jovenzinha para sair, né, André? É. Mas você paga metade da conta. Só que isso, irmãos, a longo prazo vai gerar conflito.
Então você tem que saber quanto a sua esposa ganha, e a esposa tem o dever de buscar saber quanto tem na conta do marido. Ainda mais se é só ele que trabalha, se só ele neste momento é a fonte de renda em casa. Tem que saber. Se possível, irmãos, tem uma conta conjunto. Eu e a doutora Juliana, nós temos uma conta conjunto, pessoa física. Na verdade, André, nós somos casados e nós somos sócios. Exato. Então, não tenho nem como fugir. Nós temos que conversar sobre dinheiro todos os dias, em todos os momentos, porque nós dividimos a nossa vida em casa e a nossa vida no escritório. Perfeito. Então é muito importante esse diálogo. Então a prosperidade bíblica, irmãos, ela envolve também saúde emocional, paz e contentamento. 86% dos brasileiros, olha que dado, irmãos, absurdo. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. Irmãos, isso é alarmante. Isso é uma pandemia silenciosa. E é engraçado porque nós temos uma gama de empresas que prestamos serviços, e às vezes, Josias, chega lá os documentos de médico para a gente checar se é verdadeiro ou não. O tal dos atestados. Tem muito falso. Irmãos, a maioria hoje dos atestados, pode falar, doutor, você sabe mais do que? É transtorno psicológico, transtorno psiquiátrico, e as pessoas com burnout, com problemas de natureza mental. Preocupada com amanhã, crise de ansiedade. E na verdade, irmãos, as pessoas às vezes nem dormem, tomam medicação e passam a noite em claro, e no outro dia não conseguem trabalhar e precisam se afastar, e tem algum problema mal súbito no trabalho. Então isso sim é cada dia mais recorrente. Eu não sou da área médica, mas os irmãos que têm trabalhado em hospital e unidade básica de saúde, têm visto isso na prática, sim ou não? Na prática. Nós hoje estamos vivendo, irmãos, uma pandemia de saúde emocional no Brasil. É uma insuportabilidade de pressão muito grande. E aí, irmãos, os transtornos iniciam com transtornos depressivos, os mentais, e depois vai para o ABC. Um acidente vascular, um infarto. Por que, irmãos? Faltou o quê? Prosperidade bíblica. Você vê como vai envolver nas áreas da nossa vida? O que mais? Envolve o trabalho, dignidade e provisão, que aí vai nos levar ao quê? A um propósito. Qual é o nosso propósito em relação à nossa prosperidade bíblica? Impactar outras pessoas. Essa é a nossa grande missão, tá? Desejo que te vá bem todas as coisas, e que tenhas saúde, bem como, assim como vem e vai a tua alma, né? João 3, né? Terceira epístola de João 1:2, pode passar. Caminhando aqui. Então, irmãos, pegando aí nesse gancho, eu estou falando de prosperidade. Então, a prosperidade bíblica, ela é o quê? Integral. Ela tem que alcançar todos os aspectos da vida. Eu não estou falando aqui de prosperidade de natureza secular. Nós estamos discutindo aqui prosperidade à luz da Bíblia. Então ela vai envolver todas essas áreas, como eu disse, espiritual. Então quando o irmão ou a irmã tem prosperidade bíblica, você vai crescer na fé e vai honrar as suas finanças. Então o que está faltando para nós? Prosperidade bíblica. 2. Pessoal, quando eu tenho prosperidade bíblica, eu desenvolvo o meu caráter e começo a ter o que? Sabedoria financeira. Porque, irmãos, caráter eu desenvolvo ele, personalidade não. Eu nasci com aquela personalidade. Eu tenho 2 filhos, então eu vejo a Lívia e vejo o Pedro. São completamente diferentes do ponto de vista da
personalidade, que inclusive nos dá o quê? O nosso estado enquanto pessoa, que é um direito fundamental, é a nossa personalidade. Agora, caráter é desenvolvimento. À medida que os dias vão passando, pastor José Carlos, eu vou desenvolvendo meu caráter. Então, se eu tenho prosperidade bíblica, eu vou desenvolvendo meu caráter como? Comprando e não pagando? Aí é mau caráter, né? Tem alguém devendo o senhor aí, pastor Raimundo? Tem alguém devendo o senhor aí? Se tiver, nós vamos cobrar agora. Eu sou um bom cobrador, viu? Continuando, então a prosperidade ela é integral. Então ela vai envolver o nosso espiritual, o nosso pessoal e o nosso quê? Profissional. Então, irmãos, eu vou trabalhar com excelência. A minha carreira vai crescer, Júnior. E os meus recursos vão o quê? Multiplicar. Porque a minha base é a prosperidade bíblica. Então ela vai envolver todas essas áreas. Mas pastor, será que nós não vamos ter dificuldade? Claro que teremos, irmãos. Aliás, um parênteses aqui. As mensagens que são pregadas dizendo que nós só teremos prosperidade é mensagem de mamon, é do diabo, é enganadora. Não, irmão, nós vamos ter tempestade. Hoje você pode estar na bonança, mas vai vir, porque é bíblico, querido. Vai ter crise, seja na saúde, seja na família, seja nas finanças, vão ter. Mas como é que eu vou conseguir vencer todas elas? Prosperidade bíblica. Porque, irmãos, o meu espiritual vai estar em crescimento, o meu pessoal vai estar em desenvolvimento, o meu profissional estará em excelência. Aí eu coloquei aqui também o aspecto familiar, que a prosperidade bíblica integral também alcança harmonia e estabilidade no lar. O que é estabilidade? Vai vir a crise, mas a minha casa está instável, ela está com o pé no chão. Vai ter crise, irmãos, vai ter dificuldade, o ladrão vai vir e vai tomar. Ou nós estamos falando de outro mundo? Sim ou não? É a realidade. Mas quando eu vivo a prosperidade bíblica, a minha família vive em harmonia e vive em estabilidade. Então, quando vem aquela crise, desemprego, coisa ruim, é um homem desempregado. Tem uns preguiçosos aí, né, pastor Juninho? Tem uns aí que nós levamos o currículo, o camarada, quando vê o currículo assim, sai até correndo, né? E é interessante, irmãos, que hoje no Brasil nós estamos vivendo quase o pleno emprego. Quase o pleno emprego. É lógico que existe uma certa maquiagem nesta estatística, mas quando nós temos uma realidade de pleno emprego, é que nós temos uma população muito pujante trabalhando e uma outra trabalhando, mesmo que na informalidade, mas está produzindo. Ok? Então, irmãos, o Brasil, em que pese as dificuldades, e aí eu estou falando com conhecimento de causa, nós advogamos em Guarulhos, praticamente para as duas, tem 3 empresas, mas as 2 maiores empresas de recrutamento de mão de obra estão conosco no escritório. Quando eu vou conversar com eles, irmãos, qual é a dificuldade? A dificuldade é essa. Manda uma mensagem para o candidato à vaga, aí pergunta: você pode vir na segunda? Não, na segunda não dá. Você pode vir na terça? Não, na terça não dá. Posso ir na sexta, tá bom para você? Ah, mas na sexta eu só estou sem o dinheiro da condução, sem o dinheiro do Uber. Então, assim, a dificuldade é que a pessoa não quer vir rápido, quer vir para a seleção no final da semana, eles estão precisando da mão de obra para já. A dificuldade é a passagem, a empresa que está te selecionando, que tem que mandar o dinheiro da passagem para você vir na entrevista. Ela paga Uber.
A pessoa quer ir de Uber, ela está desempregada, mas ela quer ir de Uber. A empresa paga um Uber para a pessoa vir na entrevista e não vem. Ou André, às vezes eles falam, a gente vai ter que abrir uma conta para você receber seu salário. Aí a pessoa fala, não, mas não dá. Meu nome está com penhora. Na hora que o dinheiro cair lá, o juiz não dá pegar. Aí a empresa me liga, doutora, o que a gente faz? Contrata e paga em cheque. O que você vai fazer? Contrata, não vai ficar sem empregado. Mas tem que fazer, a gente tem que arrumar a solução. Para não perder o trabalhador, com também não ficar sem o trabalhador e com a vaga aberta. Então é difícil, irmãos. Cada dia mais difícil. E aí, continuando aqui, irmãos, a prosperidade integral, ela vem envolver espiritual, pessoal, profissional, familiar e incluir ali o ministerial, que é o nosso propósito de servir e alcançarmos as bênçãos divinas. Porque, irmãos, na Bíblia, ela nos ensina que o maior serve quem? Então, quanto maior o seu cargo na igreja, olha aí para os pastores, hein? Aí. Quanto maior o seu cargo na igreja, mais tem que ser. O pastor é o menor. Mas aí tem os apóstolos, aí tem os bispos primaz, aí tem o jatinho, está gravando aí, né? Aí tem a igreja, tem igreja, irmão, que até montou banco já. Sala VIP. Tem sala VIP da igreja. Sala VIP. Pensou, irmãos? Você paga para ter um espaço ali na igreja. Tem gente que paga. Tem gente que quer, né? Tem gente que quer. Que sai pelo fundo assim, briga porque não está lá. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, quando aplicamos princípios bíblicos, colhemos bênçãos abundantes. Provérbios 10, 22, em todas as áreas da nossa vida. Vamos para lá, caminhando. Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre alguns princípios, eu tenho alguns minutos ainda, tá? Lembrando que a palestra de hoje é só um beijinho na flor, mas tem muito mais coisa para nós conversarmos. Mas olha só que princípio interessante. Mordomia e trabalho. Deus é do Senhor é a e tudo que nela existe. Nós somos o que, irmãos? Administradores, mordomos. A pergunta não é quanto eu posso dar, mas como devo administrar o que Deus me confiou. Então, o primeiro princípio que você deve ter aqui hoje, preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos, é que esse dinheiro que cai na tua mão não é teu. Você ouviu? Não é teu, é de Deus. Porque Ele é o dono. Quem te deu a vida? Quem te deu o fôlego de vida? Quem te trouxe aqui esta noite? Deus, irmãos. Ai, mas o pastor está espiritualizando muito. Não, querido. Dele é a terra e tudo que nela existe. Se Deus mandar uma chuva aqui hoje, quase que o Arus acabou hoje com chuva. Mas se Deus, irmãos, pela sua infinita misericórdia e graça, quiser mandar uma chuva nesse planeta aqui para acabar tudo, Ele é o dono. Irmãos, o planeta Terra está na Salmos, na palma da mão do Pai. E tem homem achando que é grande. Nós somos pequenos, queridos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, da sua graça e da sua bondade. Porque a salvação é dom de Deus. Não é nada nosso. É a graça que foi manifestada e nos alcançou. É um favor imerecido, tá? Então, princípio básico para nós avançarmos: Deus é o dono. E o trabalho, como é que ele tem que ser, irmãos? Trabalho tem que ser o quê?
diligente. Olha a expressão que eu vou usar aqui, irmãos. Pare de ser vagabundo. Ai, pastor, que palavra forte. Ah, não fala uma coisa dessa. É, irmãos, é a verdade. Vou dar uma de pastor Silva falar forte agora. Mas é a verdade. Porque o vagal, irmãos, ele acha que cai tudo do céu, cai no bolso dos outros, né? Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, com isso? Por isso que eu estou trazendo uma palavra forte. Que o homem tem que trabalhar, e ainda trabalhar de forma o quê? Diligente. Por quê? Todo trabalho árduo traz proveito. É digno, né? É digno. E aí tem gente que vai lá, faz qualquer coisa e acha que vai ganhar dinheiro. O trabalho é o que, querido? Árduo. Deus, ele que abençoa o esforço, ele honra a diligência e ele prospera quem trabalha com disciplina e constância. Do suor do teu rosto. Então, irmãos, essa história desta geração é sair fora do trabalho, querido. Tem irmão e tem irmã que não quer trabalhar, não. Braço curto. Não quer trabalhar em nada, né, André? A gente sabe, irmãos, quantas pessoas nós, às vezes dá uma oportunidade, seja por um motivo ou outro, nem quer saber. Tigrinho, pastor. Você joga tigrinho, pastor? Joga o anjinho, né? Tem uns crentes jogando anjinho. Isso é sério, irmãos, porque isso virou uma doença hoje. E de repente, o filho tinha perdido R$7.000 nesse joguinho de tigrinho. Olha só, irmãos, que dado. Eu sou próximo, familiar. Depois você fala para mim quem é que eu... Nossa. Mas, irmãos, olha o que acontece. Isso é um dado que o pastor colocou aqui, que é uma realidade. Porque, irmãos, tem irmão que joga na Mega Sena. E ora pra ganhar Aqui na em Mega Ferraz, Sena. né? Ora pra ganhar na Mega Sena. Ai, irmãos, orem por mim que eu vou ganhar na Mega Vou Sena. até pedir oração. Fica E se ganhou na vendo- Mega Sena, eu vou pedir autismo aqui também, então tá tudo certo. Bom, cada um faz o que achar bem na sua vida. Mas tem aí os que jogam, tem aí os que querem a vantagem. É o Brasil, irmãos. Tanto que quando às vezes nós somos olhados de fora, né, o estrangeiro quando vem aqui, ele olha às vezes o brasileiro com aquele jeitinho, com a malandragem. Isso está entrelaçado, irmãos. Um dos países que mais se tem essa história de por que Bet no Brasil explodiu? Porque o brasileiro quer trabalhar com a sorte. Ainda mais ali na rede social hoje, que toma um tempo danado. Então ele pegou um dinheiro ali emprestado, vai fazer um joguinho, vai fazer uma fezinha, né, Robson? Quem sabe? Quem sabe? Mas não é assim, irmãos. A vida não é assim. Então, falando um pouco sobre o trabalho, está aqui dois princípios fundamentais. O Robson está dizendo o seguinte, que trabalhar é um dom, mas nem todos têm esse dom, mas deveria ter, viu, Robson? Vamos lá, caminhando aqui para a gente terminar. Princípios 3 e 4. Planejamento e conchinha. Aí eu estou indo para a Bíblia, irmãos, tá? Quem deseja construir uma torre primeiro, não se senta para calcular o custo. Lucas 14, 28. Uma família precisa ter orçamento, metas e controle de gastos. Então o texto aqui está nos ensinando, irmãos, o que? Planejamento. Porque como finanças e como dinheiro é algo, Cláudio, que toca mais o emocional, se eu não planejar, qual é a tendência? Descontrole.
Então, querido, o que eu estou querendo trazer aqui aos irmãos como princípio? Que o planejamento vai te dar uma vida financeira próspera. Eu não sei quanto você ganha, mas se você planejar bem aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, eu não tenho dúvida de que isso vai trazer prosperidade para sua casa. Amém, pastor? O pastor está agradecendo ali. Irmãos, vocês sabem por que existe FGTS? Quem aqui já sacou o FGTS? Os irmãos aqui. O FGTS é o quê? Existe no Brasil. Hã? É um fundo de garantia por tempo? Por que isso existe no Por que a Brasil? gente precisa dessa garantia, né? Os irmãos já pensaram nisso? Irmãos, isso só existe no Brasil. Herança Vargas. Por que existe a FGTS? Os irmãos sabem? Garantir quando sair do emprego? Estou chorando. Esse é meu amigo. Fale. Esse Deus de FGTS, quando você sacou, tinha muito, né? O pessoal não sabe guardar dinheiro, então as empresas criou essa forma no final das contas. Proteger o trabalhador dele mesmo. E é um dos piores rendimentos que existe. Muito bem. Então, irmãos, tem coisas no Brasil que não fazem muito sentido. Certo? Mas por que uma lei e um governo instituiu um tal de um fundo garantidor? Porque há um sentimento, né, que o brasileiro não sabe guardar dinheiro. Então o governo tem que guardar para você, porque você, quando perder o seu emprego, você vai ficar desesperado, você não tem dinheiro guardado. Olha, Criaram o seguro-desemprego também, né, André? Para dar uma ajudada. e aí o que você vai fazer? Sacar o FGTS e o tal do seguro-desemprego. Aí, irmãos, o que acontece na prática? Resolve o problema? Potencializa, Lopes. Por quê? Você vai pegar aquele dinheiro, vai ficar um pouquinho, né? Amor, vamos para a praia. Isso aqui é FGTS. Eu vou descansar um pouco, 5 meses, eu vou tirar 5 meses de descanso. Estou cansado, trabalhei demais, eu não aguentava aquele chefe chato. Ainda bem que ele mandou embora. Pagando todos os meus direitos, viu, doutor José? TRTT bombando. Ainda fala glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Né? 40% da FGTS, mais seguro-desemprego. Estou na bênção, irmão. Dei até um dízimo mais abençoado, o pastor ficou alegre, né? Resolveu o problema? Prorrogou o problema. Deixou para daqui uns dias. Por quê, irmãos? Eu não vivo com disciplina. Então, quando eu pegar o FGTS, o seguro-desemprego, eu vou torrar. Então, olha só como isso é grave. Os nossos legisladores, há X anos atrás, entenderam que nós brasileiros não sabemos poupar. André, tem gente que tem outra visão. Ele tem o FGTS e ele usa aquilo para o bem dele. Ele pensa o quê? Vou comprar minha casa própria, vou amortizar na prestação, vou abater lá na minha dívida. Olha a visão dessa pessoa, olha a diferença. O pensamento, da visão. Então, queridos, é sério isso. Viver com disciplina é um princípio fundamental. Por quê? Na casa do sábio, Provérbios 21 e 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo. Está sobrando alguma coisa na sua casa? Está sobrando alguma coisa na sua conta? Está doendo, irmão? Vai, nós vamos consertar isso. Deus vai trazer prosperidade aqui para Ferraz. A partir de hoje. Eu creio. Não importa quanto você ganha, é como você lida com o dinheiro, tá? Caminhando aí, Claudinho.
Claudinho já está puxando aqui meu paletó. Princípio 5,6, irmãos. Poupança e dívidas. Poupar e preparar. Observe o que é a formiga, ela armazena alimento no verão. Provérbios 6, outros irmãos conhecem de cor esse texto. Pegando um pouco do gancho do que ele estava falando. Como nós não temos o hábito de poupar, então eu preciso lançar um desafio com os irmãos aqui esta noite. É um desafio. Irmãos, eu posso dizer com toda clareza: é mais fácil emagrecer do que poupar. Nossa, irmão, deram até uma risadinha aí. É fácil emagrecer, Claudio? É fácil não, irmãos. Quem já passou por isso sabe. Se ali segurar, né? Aquelas coisas gostosas, Mas o brasileiro picando, arrumou o manjado. difícil. Bora mesmo agora com o mão já. O Irmão já. Mas, irmãos, o que eu estou propondo aqui aos irmãos, nesta noite, para que você alcance prosperidade bíblica, é cumprir este princípio. Todos os irmãos aqui, eu não sei como, se você não, pega os casais, tem um que é mais poupador que o outro, o que você vai fazer com as suas finanças? Você vai entregar na mão daquele que é mais disciplinado. Por quê? Isso é autoconhecimento. É aquela velha história, irmãos. Algum irmão aqui ou irmã que eventualmente já foi viciado em algum psicotrófico ou enfim, um álcool, alguma coisa, sabe que num processo, né, naquele processo de desintoxicação, não pode nem ver. Alguns filhos têm que ser o quê? Colocados em lugar isolado, porque a mente humana, irmãos, ela é um perigo. Então o que acontece na prática é que nós fisicamente não conseguimos exercer esse hábito. Por isso que eu preciso o quê? De Deus, de buscar a Deus conhecimento e sabedoria, para que Ele me ajude a partir de hoje a poupar. Aí eu coloquei ali, irmãos, reserva de emergência. Algum irmão já ouviu falar essa expressão? Quem já ouviu falar aqui? Reserva de emergência. Agora, quem é que tem reserva de emergência aqui? Quem tem coragem? Oh, glória! Difícil, irmãos. Por quê? Não é do nosso costume, não é do nosso hábito. Você ganha 10, aí os teus gastos são 10. Empatou, está tudo tranquilo? Zero, tá beleza. Pelo menos não deu déficit. Mas agora Deus te abençoe, o irmão está ganhando 20. O que você faz com as suas despesas? Leva para 20, irmãos. Sem até perceber. De repente chegou lá, pastor Alex, você olhou no seu cartão, nossa, meu limite era 10, agora é 20. Vamos gastar. Só que qual é o problema do cartão de crédito, irmão? Não é dinheiro seu. Que não é dinheiro seu, abençoado. Cartão de crédito, você gasta com dinheiro que não é seu. É dinheiro do banco, querido. E aí na prática acontece. Essa história não é para a palestra de hoje, eu estou só dando umas pinceladas aqui, tem umas coisas boas para falar, viu, Claudinho? Ó, essa história de pagar cartão de crédito, só um pouquinho, já é, você vai falir, porque Vai virar uma bomba. juros de cartão de crédito é 400% ao ano. Paga o mínimo do cartão para você ver. Irmãos, 2, 3 meses você está falido. Vou usar o cheque especial. E outra coisa, enquanto você não souber usar, ou ter sabedoria, como nós estamos explicando aqui, usar o cartão de crédito, não use, pague no Pix. Cartão de crédito é ótimo,
se você pagar na totalidade. Você pode ter benefícios, uma série de coisas, pontos, trocar por viagem, uma série de coisas. De repente fazer uma compra a longo prazo, que você precisa de um crédito, está ótimo. Mas se você pagar só o mínimo, não dá, você vai falir, tá? Então, quando eu estou falando de reserva de emergência, o que acontece? Infelizmente, estou indo no final já, a maioria das pessoas, Júnior, não conseguem guardar. E o que eu estou propondo aos irmãos aqui hoje? Num momento de crise, se você não tiver uma reserva de emergência, você vai falir. Então, o que se fala em termos de mercado? Então, por exemplo, se você hoje, isso eu estou falando do mínimo, tá? Tem o mínimo e tem o máximo. Se você hoje, nas suas despesas do mês, total, você olhou ali, você tem uma planilha, você gastou 5 mil reais por mês, a sua despesa total da sua família, da sua casa, pagando tudo, 5, 10, 20, né? O pastor Jeremias aqui quer 50 por mês. É isso, pastor Jeremias? Aí o que acontece, irmãos? O que o mercado, o que os especialistas dizem para nós, pastor irmão? Que nós temos que guardar pelo menos o equivalente a 3 meses. Então, se o irmão tem uma despesa de 10 mil por mês, fixa, aluguel, alimentação, IPTU, imposto, enfim, tudo isso, tenha pelo menos o equivalente a 13 vezes mais que isso. Isso é o mínimo. Porque o que os especialistas recomendam é 6 meses. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Emprego não é para sempre. Vai chegar um dia lá que o chefe vai olhar na sua cara, aquela risadinha, né? O chefe do RH, o diretor, tudo bem? Bom dia, já tomou um cafezinho? Não. Passa no RH, casa caiu. É isso, João? Casa caiu, passa no RH. Quem já ouviu essa frase aqui? Passa no RH. Então, querido, passou no RH, vai ser demitido. Só que se você ficou 30 anos de empresa, caso o FGTS vai ser bom, vai ter uma boa indenização, mas às vezes não, você ficou pouco tempo. Nem deu tempo de dar o seguro-desemprego, né? Nem deu tempo. E aí o que acontece na prática? Se você não tem uma reserva de emergência, isso vai gerar uma crise na sua casa. Então, você precisa ter investimentos. Eu não sei o que está acontecendo com a população brasileira. Nós não estamos investindo. O que é um investimento, irmãos? É você investir aqui hoje para viver amanhã. Se você não tem investimentos, seja qual for, querido, não estou aqui para dizer se esse é bom ou se aquele não é. Se você não tem, a probabilidade eventualmente de uma crise vier e você, talvez por ausência de não ter investimento, isso vai te gerar o quê? Uma instabilidade. Então está aqui. E também a questão da segurança familiar. E aí, irmãos, evitar dívidas. O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. A dívida, irmãos, tira liberdade, paz e a alegria dentro de casa. A dívida tira paz, alegria, a paz, a alegria e a liberdade dentro de casa. Então, irmãos, você vai fazer um propósito hoje. Hoje, você precisa tomar uma atitude. E aqui eu vou falar para os homens: atitude de homem. Sentar e resolver o problema das suas dívidas. Irmãos, eu faço cobrança no escritório para os meus clientes. E tem, engraçado isso, porque você tem vários tipos de devedor. Tem aquele que foge, tem aquele que se esconde, tem aquele que conta história. É engraçado. Tem vários tipos. E aí, doutor Josias, tem aquele que com humildade
se apresenta com sinceridade e fala assim: ó, a minha situação hoje é essa. Está aqui meu limite, o que eu ganho, o que eu faço, o que eu posso pagar hoje é isso. A doutora Juliana sabe, meu coração é mais mole, ela é mais forte, ela segura. Eu caio fácil, José. Pode pagar em 20 vezes, em 30 vezes, em 40 vezes. Mas a pessoa, irmãos, teve a humildade de chegar lá e resolver aquele problema. O que está faltando para nós hoje, às vezes, é caráter. E cristão, irmãos, não pode ficar devendo. Não pode. Nós somos o que? Luz e sal. Mas existem exceções? Claro que existe. Tragédia, irmãos. Uma tragédia. Uma fatalidade. Mas, na média, nós temos que ser luz. E luz não pode ficar devendo. Tomar dinheiro emprestado com agiota, irmãos, é pecado. É desonrar a Deus. Porque o dinheiro que o agiota tem não foi Deus que deu. André, tem irmão que compra na cantina e não paga a cantina da igreja. Nem me fala. Eu fiquei muito tempo na cantina uma vez. Então, irmão, olha só. Eu falava, eu não comprei. Gente, terminando aqui. Quando nós estamos falando de dívida, o que você tem em mente quando você for fazer uma dívida? Ela é necessidade ou ela é desejo? Anote aí. Quando você for fazer uma compra, comprar é uma dívida. Talvez você vai pagar à vista ou você vai pagar parcelado. A pergunta é: isto é uma necessidade ou é um desejo? Porque se for desejo, irmãos, a possibilidade de você se endividar é grande. Porque você sempre vai comprar no desejo, tá? Passa o próximo aí, a gente terminando já. Outros dois princípios aqui, até que o pastor pediu para que a gente comentasse um pouco: dízimos e ofertas. Irmãos, dízimo, mais do que nunca, é honrar a Deus. E, irmãos, pode ter tudo quanto é história teológica, de interpretações. Aí tem aqueles que defendem que o dízimo é só no Velho Testamento. Tem aqueles que defendem que o dízimo é você que decide, não é a 10ª parte. Eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar com os irmãos que honram a Deus, com as pessoas que querem honrar a Deus por aquilo que Ele tem te dado. E por isso que o dízimo, na sua essência, não é dar, é entregar, é devolver. Porque se tudo é de Deus, aquilo que Ele deu na tua mão, você só está administrando hoje. Vocês entenderam, irmãos? Hoje existem várias estatísticas de várias igrejas que a geração que está vindo não está mais dizimando. Isso é perigoso, porque deixar de dizimar é desonrar a Deus. É bíblico. É devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo representa gratidão, fidelidade e reconhecimento de Deus como provedor. Olha só, irmãos, não é perda, é ato de fé e de honra. Eu e minha esposa, irmãos, somos dizimistas fiéis. Eu antes de casar, depois do casamento, até hoje, nós nunca deixamos de dizimar na igreja. Ah, mas irmão, você sabe, né, pastor? Essa igreja não tem transparência. O pastor não fala o que faz com o gasto. Sei de tudo isso, irmãos. Aliás, a minha geração é a que mais cobra transparência. E a geração que está vindo vai cobrar mais ainda. Agora, irmãos, o que vão fazer com o dinheiro do meu dízimo e com o teu dízimo
vão dar conta para quem? Para Deus, irmãos. Eu fiz a minha parte, trazei todos à casa do tesouro. Malaquias, ele vai falar um pouquinho acima: poderá o homem roubar a Deus? Aonde que o homem rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, irmãos, o que eu vou falar aqui é sério. Porque se você está numa igreja e que você tem a suspeita de que o seu dízimo não é bem tratado, vai para outra. Porque o pastor, o líder, precisa dar conta. Precisa, pastores. Porque isso é bíblico. Agora, você deixar de dizimar, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Porque isso vai trazer o quê? Desgraça para a tua casa, desgraça para a tua família, desgraça para o teu casamento. Então, dízimo é entrega. Dízimo é devolução. Porque Deus nos ensinou que aquela 10ª parte eu preciso devolver. Irmãos, é fácil, né? Dízimo. Sim ou não? Sejam sinceros. Sejam sinceros. É fácil. É lógico, se o irmão já tem uma maturidade espiritual, amém. Glória a Deus. Mas, às vezes, irmãos, aquela 10ª parte vai resolver um problema. E agora? O que é que Deus tem a ver com a tua desorganização financeira? Essa responsabilidade não é de Deus, irmãos. Não adianta ficar orando, jejuando. Irmãos, hoje eu vou para o monte, porque Deus vai abrir a janela dos céus e Ele vai fazer depósito nas minhas contas. Irmãos, a teologia da prosperidade, ela arrebentou para as igrejas, do ponto de vista das finanças, porque não é isso que Deus nos ensina. Tem essas histórias, irmãos. As pessoas, elas na carência, na emoção, doutor, o que eles fazem? Acabam ali, irmãos, comprando aquele objeto, aquela aguinha, aquela toalha, aquele olhinho. Eu preciso aqui, irmãos, hoje de 100 homens. Está vendo essa frase? De 100 homens com uma oferta, aleluia, de R$1.000. E você vai fazer prova de que nesta semana, irmãos, isso aqui emociona as pessoas. Deus falou comigo aqui agora. Agora. Tem aqui, irmão, 10 pessoas que Deus está levantando aqui com uma oferta de R$1.000. Isso quando não, André, fala que Deus revelou que tem que dar a casa para mim, né? Um carro para mim. Irmão, tem pessoa, professor, que dá a casa, que dá o carro. É emocionalismo. Irmãos, esse não é o tema de hoje. Tem um livro do pastor, bem pequenininho assim. Eu acho que esse livro é do meu pai. Está comigo lá já faz uns anos. Provavelmente. Mas é o melhor livro que eu já li sobre dízimos. É assim, dízimos por quê? Pastor Hernando Dias Lopes e pastor Erival. São 2 pastores presbiterianos, muito respeitados. O pastor Hernando, inclusive, pega muitas assembleias. Desse tamanho, irmãos. Um livro extraordinário sobre dízimos. O poder que o dizimista tem na mão, irmãos, é muito grande. Você não tem noção do poder que você tem quanto dizimista na casa de Deus. É o céu que vai se abrir, irmãos. Esquece a terra. Isso aqui tudo vai passar. E oferta, irmãos? Oferta é generosidade. Deus ama quem dá com alegria. A oferta é Deus testando o teu coração. Teu coração é generoso?
Teu coração tem amor? Por que nós ofertamos na igreja, irmãos? Porque há pessoas que têm necessidades graves, os pastores de congregação sabem disso, e às vezes a oferta entra para que nós possamos o quê? Ajudar aquele irmão. E nós vamos melhorar isso, irmãos, cada vez mais, porque Deus vai prosperar aqui os irmãos de Ferraz. Amém? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Passa aí, meu amigo. Princípio 9 e 10 a gente termina. Cuidado com a riqueza. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Lucas 12 e 15. Riqueza não pode se tornar um ídolo. Ganância versus ambição. E às vezes a gente pode misturar isso, irmãos. Ganância é uma coisa, ambição é outra. Por exemplo, tem eu e minha esposa aqui. Um é mais ambicioso que o outro. Mas isso não quer dizer que nós estamos diante de uma ganância, mesmo que nós eventualmente já temos algumas coisas. Por que eu falo isso, irmãos? Se tem uma coisa que Deus quer fazer conosco é prosperar. E às vezes, irmãos, por conta da nossa parcimônia, passa uma oportunidade e a gente perde. Quem aqui já perdeu uma oportunidade financeira de comprar? Nós perdemos. Por que isso acontece? Às vezes está com o dinheiro guardado, ou com medo. Irmãos, escuta, como nós aqui, nós brasileiros, evangélicos, seres humanos, como nós aqui não fomos ensinados do ponto de vista da educação financeira, nós temos medo de lidar com dinheiro. Medo. Tem pessoas, irmãos, que quando entra aquela grana pesada, sabe, Júnior? Quando entra aquela grana pesada na conta, a sua já entrou com certeza, né? Aquele negócio 6 dígitos. Glória. Né, pastor Jeremias? Aquela coisa gorda. Não está não entrando mais? Está esperando. Então joga na Mega Sena. Quem sabe? Quando entra, irmãos, nós nem sabemos o que vamos fazer com aquela coisa. Por quê? Nós não estamos acostumados a lidar com dinheiro. Aí eu vejo, irmãos, eu lido muito com empresário, pastor. E aí eu vejo, meu Deus, já construiu isso. Daqui mais um ano já construiu aquilo. Aí quando eu vou ver assim os contratos, irmãos, é milhões e milhões. Eu falo, gente, e eu, Jesus? E eu? E nós, Jesus? Então, irmãos, essa noite aqui é uma noite de mudança de paradigma. Porque, irmãos, o pouco que Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai multiplicar. 2 pães e... Aliás, 5 pães e... 2 peixes. O que Deus fez? E os discípulos até falaram, Senhor, é pouco. Para muita gente. Qual era o nome do discípulo? André. Esse André, paizinho, hein? Senhor, é pouco. Ele levou o pão e o peixe, mas ele duvidou. Não, e foi o que levou, inclusive. Sempre só 5 pães aqui, 2 peixinhos. Mas, irmãos, com a prosperidade bíblica aplicada na prática, Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar. Mas, irmãos, aqui não é história de coach e nem história da carochinha. Nós vamos precisar fazer a nossa parte. Buscar primeiro o reino de Deus, muito bem, pode passar. Chave bíblica da prosperidade: primeiro, honrar a Deus, viver com sabedoria, administrar bem e praticar a generosidade. Aplicando na vida da família: conversar sobre dinheiro sem tabu, como eu já disse. Planejar orçamento familiar juntos. Não tem essa história do homem fazer todo o planejamento e a mulher não saber, ou a mulher fazer todo o planejamento e o homem não saber. E estabelecer prioridades. Por exemplo, pegando esse gancho aqui, eu já, irmãos, estava louco da vida para comprar alguma coisa. Aí vem a doutora Juliana e faz: não. O que eu faço, Claudinho? Eu compro ou eu obedeço? O que eu faço, queridos? Obedece. Obedece, irmãos. Porque nós somos uma só carne. Tem essa história, tá?
Ensinar os filhos desde cedo sobre educação financeira, como já falamos. Pode passar. Chegando no final lá. Vamos fazer um check-up, irmãos, financeiro e espiritual aqui? Vamos fazer? Vamos lá. Mentalidade de administrador ou mordomo. Primeira pergunta. A gente vai terminar agora. Eu reconheço que tudo que tenho pertence a Deus. Sim ou não? Declara, irmãos. Você reconhece que tudo que você pertence, que tudo que você tem pertence a Deus? Sim. Declara isso. Tenho sido fiel nos dízimos e generosos nas ofertas? Declara isso, irmãos. Você é profeta, declara. Eu sei exatamente quanto ganho e para onde vai cada centavo. Olha como mudou. Você sabe quanto você ganha? Sei. Chegou lá, meu contra-cheque. Alguns aí já nem sabem, né, mais Claudinho, quanto ganha, né? Tanto. É muito, né, Júlio? Né, Josias? Né, Ítalo? É muito. Agora, irmãos, eu tenho o hábito de poupar antes de gastar? Este é um check-up. Eu sou um médico agora, tá? Esse é um check-up financeiro e espiritual que nós estamos fazendo. Vai anotando aí. Tenho o hábito de poupar antes de gastar? Minhas dívidas atuais comprometem meu sono ou meu serviço ao reino? Está comprometendo teu sono? Vai anotando. Consigo viver com um padrão abaixo do que minha renda permite? E aí? O irmão está conseguindo viver com uma capacidade, né? Com um padrão abaixo do que a sua renda permite? Meu trabalho glorifica a Deus pela qualidade que entrega? Encaro o meu emprego como uma vocação ministerial? Ou eu fico enganando o meu patrão? Se der, eu saio mais cedo. Se meu patrão não vê, enrola no banheiro. Ou fica enrolando para ganhar tempo? Pode passar. 2 horas de almoço, quem falou aí? Não vai mais, né? Então, irmãos, eu gostaria aqui, para nós terminarmos, que os irmãos fizessem este auto-check-up em casa. Tira a foto aqui, depois eu vou disponibilizar o material.